Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com Corretor. E hoje a gente tem a presença ilustre de uma amiga minha que o mercado imobiliário me deu. Mas antes de eu falar dela, eu vou falar dos nossos patrocinadores, que sem ele a gente não vive, né? Antes de apresentar nosso convidado, quero agradecer aos nossos patrocinadores que tornam o nosso projeto mais possível. A Locar Mais Brasil, do meu amigo Jael Brandão, é a fiadora digital com mais influência no Brasil, presente em todo o país, conectando inquilino, proprietário e imobiliária. Nós temos também a Futura Planejados, referência em transformar ambientes com móveis sob medida que une design e funcionalidade. É cada frase que eles mandam eu falar que, meu Deus do céu, mano. E nós temos também a Porto Bank, que hoje está sendo patrocinadora também do nosso podcast, que faz parte do grupo da Porto Seguro, um ecossistema completo que torna sonhos em realidade cotidiana, com mais de 75 anos de experiência no mercado imobiliário e no mercado de consórcio, né? E tem uma Life, que é aquele tênis inteligente que a gente tinha lá no evento lá do meu amigo Felipe. Quer ter tranquilidade na sua caminhada, é só comprar um tênis lá com a Life, eles inventam uns nomes difíceis, né? Mas tá bom, obrigado a todos. Tem a Vicenzo, Moda Homem, que é do nosso amigo Benício. Ele que me dá essa roupa bonita que eu tô vestindo e vou melhorando, Parabéns. né? Que é o do nosso amigo Benício. E a nossa patrocinadora que tá desde o começo com a gente, que é do meu amigo Flávio, que é o que dá os nossos brindes. Inclusive, vou te dar o seu logo agora, Adriana. Não, já ia falar. Eu Que vi é ali e falei, que é a Bela Estampa, que fica lá na Praia do Morro, tá? Muito E o Flávio, obrigada. ele presenteia nossos convidados. Muito bom, obrigada. Agora vamos falar. Hoje a gente tem uma convidada especial. Ela é especialista no assunto, atua ajudando clientes e corretores a entenderem e utilizarem o consórcio como uma ferramenta poderosa para a aquisição de imóvel. Se você é corretor e quiser ampliar o seu leque de soluções para cliente, fica até o final, porque esse episódio é para abrir sua mente. Isso aí. Adriana Alves, Eu. muito bem-vinda. Obrigada. Te agradeço por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço. E agora, se apresenta um pouquinho pra gente. Fala um pouquinho da Adriana pra gente. Bom, vamos lá. Eu sou a Adriana, tenho 42 anos, né? Estou no mercado aí há bastante tempo, há mais de 25 anos. Iniciei trabalhando com meus 13 anos lá como atendente de padaria, e aí entrei no segmento de telefonia. Antigamente a telefonia fixa, e aí depois para telefonia móvel. Trabalhei em várias empresas, né? Empresas grandes, empresas multinacionais, atuei como gestora em grande parte delas. E aí decidi entrar para o segmento de consórcio e depois me especializar no mercado imobiliário e estou até hoje, pretendo continuar. Adriana, fala pra gente, todo o começo, né? A gente fala assim no começo, a gente fala no começo da nossa profissão, que é corretor de imóveis, e eu acredito que tenha acontecido também no começo da sua profissão. Qual foi o maior desafio que você teve para migrar dessas outras profissões para o mercado de consórcio? Que você tem uma briga feia ali, né? Com quem quer vender pelo banco e com quem quer vender. Uma briga saudável. Isso. Mas eu trabalhava como gestora há muitos anos, né, no segmento de telefonia, TV por assinatura. E aí, em um certo momento, eu falei, gente, eu quero mudar. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu quero novas oportunidades. Vou migrar para uma outra área. E aí vi a oportunidade da Porto, né? Acabei entrando. E aí, no começo, algumas pessoas falavam, meu Deus, mas você vai começar a vender consórcio, né? Naquela época era um pouco desconhecida essa informação. Eu falei, não, eu vou entrar. E aí, quando eu entrei, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, dá para fazer muita coisa, dá para mudar a vida das pessoas, transformar de fato a vida das pessoas, trazer oportunidades para quem acha que não tem. E aí eu fui me encantando cada vez mais pelo produto. E como é que você, tipo assim, quando você percebeu que tinha potencial no mercado de consórcio? Quando você olhou e falou assim, pô, eu fui pro lugar certo. Quando eu entrei, tínhamos as dificuldades, e aí mais por falta de informação dos clientes, né? E quando eu entrei, eu tomei aquele baque, eu falei, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Não fiz. Mas quando eu comecei a entender o produto, quando eu comecei a transformar vidas, histórias com o meu trabalho, com o produto que eu represento, aí eu vi que eu tinha feito a coisa certa e cada dia eu tenho mais certeza de que eu fiz a coisa certa.
Eu acho que ela não. Vou chamar você para ser corretora de imóveis. Vou tirar você lá de Felipe, lá. Ó. Adriana, vamos entender agora um pouco sobre o consórcio na prática. Agora você vai explicar para a gente como que é o consórcio. O que exatamente... A gente vai falar sobre consórcio imobiliário, mas você pode falar também sobre veículo, também, do que for. O que exatamente é o consórcio e como a gente pega um diferencial dele para o financiamento. Um diferencial do consórcio para comprar um carro direto parcelado. Quais são esses diferenciais que tem no consórcio que o cliente pode falar, pô, é mais viável fazer o consórcio? Excelente pergunta, Nilson, porque eu sempre digo o seguinte, o consórcio ele não concorre com o financiamento bancário. São dois produtos diferentes. Né? Então, hoje o consórcio ele é indicado para qualquer pessoa. Qualquer cliente pode fazer um consórcio. E qual o diferencial de um para o outro? Se eu disser assim só para você, não comprar com juros, é a possibilidade de comprar sem juros. Essa é uma informação que todo mundo tem, mas é além disso, é poder planejar de uma maneira segura, de uma maneira econômica, é valorizar o dinheiro. Eu sempre brinco, eu participei de um outro evento, e aí eu brinquei assim, alguém quer fazer consórcio? E aí poucas pessoas levantaram a mão. E aí eu perguntei, alguém aqui pretende comprar um imóvel ou um automóvel nos próximos 10 anos? Metade levantou a mão. Por quê? Porque as pessoas hoje, às vezes, elas não querem fazer um consórcio. Ok, elas pensam no tradicional, que é um financiamento bancário. Mas o consórcio vai te proporcionar a compra daquele bem, só que ele vai tirar você dos juros. Então, se você sabe que é uma realidade, que é um desejo, a troca de um veículo, a compra de um imóvel, mesmo que você já tenha um, é uma realidade, você vai precisar fazer, por que não planejar? Por que não começar agora? Por que não valorizar o seu dinheiro? Então, esse é o objetivo principal do consórcio, é um planejamento. E às vezes, a maioria das vezes, o cliente às vezes está pagando um aluguel, um valor altíssimo, né? Foi o que a gente conversou em off aqui, mas ele prefere pagar o aluguel no valor altíssimo do que fazer um consórcio. Por que acontece essas coisas, Adriana? Acredite, acontece muito. E é falta de informação. Tá? As pessoas ainda têm em mente o consórcio antigo, de que só era contemplado por sorteio, de que demorava muito, não havia uma estratégia definida, né? Então essa é a mentalidade de algumas pessoas. Quando elas entendem o produto, e aí você mencionou muito bem, hoje uma pessoa que está vivendo de aluguel, né? Ela vai morar por 5, 10, 15 anos ou talvez a vida toda de aluguel. Mesmo que ela não tenha um valor para um lance, para antecipar a contemplação dela, esse tempo ele vai passar de qualquer maneira. Então, por que não fazer um consórcio? Pelo menos eu tenho a previsão de um dia sair de um aluguel, né? E ainda posso contar com estratégias, por exemplo, de uma parcela reduzida, que foi feita justamente para o cliente que vive de aluguel, para que ele consiga conciliar uma parcela de aluguel e uma parcela do consórcio. Hoje o cliente, para adquirir o consórcio, o que ele precisa, Adriana? Para ele falar, eu quero comprar, vamos dar exemplo de valores, quero comprar uma casa de 500 mil. O que o cliente precisa hoje? Primeiro passo é procurar uma empresa séria, uma empresa de confiança que tenha credibilidade, esse é o básico. Porto Bank. Porto Bank, com Adriana. certeza. Adriana, nem preciso falar, né? E aí ele vai procurar por um especialista, né? E aí ele vai entender primeiro o produto e esse especialista ele vai entender o projeto desse cliente, né? Porque não é simplesmente, Nilson, fazer uma carta de crédito para você, é entender o seu projeto, para quando, se você pode pagar, se você tem lance, se você não tem. Então é de fato uma consultoria especializada. É isso que a Porto Bank faz, é isso que eu faço, os meus colegas também. Aí tá, aí beleza. Ele foi lá, te procurou para comprar um consórcio de uma carta de 500 mil. O que ele precisa de valores para fazer? Qual seria uma média, mais ou menos, de prestação de uma carta de 500 mil? Só para a gente ter uma ideia, uma base. Você não vai se assustar, não, se eu disser? Tá tranquilo aí? Hoje a gente consegue aí, dependendo do mês, mas mesmo independente de campanha, a gente consegue uma parcela em torno de R$ 2.500, R$ 3.000, às vezes até menos, dependendo do mês e na condição que a Porto tem. Então, veja, eu estou falando de uma parcela de R$ 2.500, de R$ 2.000, já tivemos, concorrendo com uma parcela aí de R$ 6.000, R$ 7.000.
né? Fora a entrada e toda a burocracia que a gente tem na outra opção de pagamento. Então, muitas vezes, Nilson, o cliente não tem essa informação. O que ele pensa? Eu já pago aqui um aluguel de R$ 5.000. Eu não vou conseguir conciliar mais 5.000 da parcela de um consórcio. Eu não tenho valor de entrada para um consórcio. Sendo que, na verdade, ele não precisa de nada disso. Ele só precisa achar uma pessoa certa, um especialista, para que possa A orientá-lo. questão de entrada, então, pode se negociar também. Claro, com certeza, com certeza. O consórcio não exige esse percentual de entrada de 20, 30, 40%, nada disso. A gente tem aí uma antecipação de taxa de 2%, e isso é diluído em 12 meses, em 24 meses, depende do mês e da campanha. Então, tem oportunidade, é só buscar conhecimento. Adriana, como você falou, antigamente as pessoas têm uma visão diferente do consórcio Muito, por conta muito. do que era o consórcio de antigamente, né? Porque antigamente geralmente era sorteio, aí a pessoa ficava ali pagando 10 anos ali, nunca era sorteado, só era sorteado basicamente quando estava Não, chegando. e muita burocracia, era tudo no Isso. papel, você não tinha acesso à informação, você não conseguia se planejar para um lance. Então era no escuro, assim, Sim. vamos dizer, né? Hoje não. Hoje você tem um aplicativo para acompanhar na palma da sua mão a média de lance do seu grupo, para você ofertar seu lance, para você tirar o boleto. Então é uma forma muito transparente e muito facilitada. Hoje existe, tipo assim, Adriana, um valor específico para lance. Não tem como garantir para a pessoa que aquele lance vai dar o imóvel para ela, né? Existe essa questão de Não. garantia, não, né? Na Porque verdade, às vezes tem gente que fala isso, né? A gente teve agora uma reportagem e até a gente exatamente. teve o pessoal dando golpe em negócio de consórcio. Isso. Agora saiu, Aham. acho que na Folha Vitória agora. Eu sempre falo sobre isso porque o cliente ele vai muito na facilidade, né? Sim. Esses dias, ontem um rapaz postou um negócio no Facebook sobre uma casa lá perto de onde eu moro, em Guarapari, por R$ 180.000. Com Uma entrada casa em de construção. 5, o restante no Começou. Aí o boleto, pessoal ficou aquela ali, maravilha. como que eu faço? Eu fui só escrever assim: aconselho a procurar um corretor para saber a procedência desse imóvel. Porque daqui a pouco vai estar todo mundo lá falando assim: tomei um golpe, tomei um golpe, tomei um golpe. Porque o brasileiro parece que ele gosta do negócio fácil. Do imediatismo e da Imediatismo, facilidade. isso aí. Exatamente. Porque você pega onde que na Praia do Morro, próximo da Praia do Morro, o imóvel vai custar 180 mil. Eu até fiz uma publicação falando sobre essa reportagem. E eu até brinquei, falei, é o famoso barato que sai Isso caro, aí. né? A gente tem a tendência aí do imediatismo, da facilidade, todos nós temos. E eu falo o seguinte, se o consórcio fosse entrar com uma carta de crédito de 200 mil, uma entrada de 5 mil e pegar essa carta daqui 3 meses, não faria sentido um financiamento bancário, né? O consórcio, ele é um planejamento. E tudo na nossa vida é um planejamento, Nilson. E as pessoas, às vezes, não querem esperar. Mas volto a dizer, fazendo ou não fazendo consórcio, esse tempo vai passar. Então, por que não me planejar? Se eu quero comprar uma casa de 200, de 300 mil, é totalmente possível, com 5 mil de entrada ou com nada, que eu vou estar concorrendo ao sorteio. Mas eu preciso pagar pelo preço do planejamento, né? O preço da pressa eu já tenho que financiar. Agora, se eu vou optar pelo consórcio, eu sei que eu estou fazendo um planejamento. E é boa essa pergunta, porque muitas pessoas às vezes acreditam nisso, fazem empréstimos pessoais, vendem bens para dar uma entrada, acreditando numa promessa que não vai acontecer. E isso acaba atrapalhando os bons profissionais, as pessoas que trabalham de maneira correta. Então, muita atenção com isso. Sim, eu canso de falar isso. Aí, às vezes, a pessoa bota lá, não, que eu tomei um golpe, tomei um... Você procurou o barato É e o o barato barato saiu que sai caro. caro. Ou então, quando vai Exatamente. fazer alguma negociação sem um corretor, porque sempre tem aquele negócio, o corretor vai ganhar 20 mil, vai ganhar aquilo. É o trabalho dele. É o trabalho Ele vai dele. te livrar de você tomar um golpe. Ele se especializou para aquilo, Isso. né? Ele está preparado para encontrar para você as melhores, né, oportunidades. No nosso segmento também. Eu converso com várias pessoas o dia todo e às vezes a pessoa diz assim, olha, eu vim por indicação de João, por exemplo, e João falou que fez um projeto com você e deu super certo, foi rápido. Mas às vezes o projeto do João não é o seu projeto. Às vezes o que o João tinha para ofertar de lance você não tinha, a pressa do João não era a sua pressa. Por isso que eu atendo os meus clientes de maneira muito personalizada. Não é a mesma tabela que vai para você, vai para você. Não, porque eu tenho que entender se você tem pressa, se você não tem, qual o seu perfil, para que você não tenha uma frustração. Sim. E é isso que eu ia te perguntar agora. Para cada consórcio existe um perfil de cliente? Para cada consórcio, seja de carro, seja de imobiliário, tem um perfil para cada cliente? Como é que você faz essa filtragem, Adriana?
Na verdade, nós temos vários valores para oferecer. E aí, quando eu converso com o cliente, eu faço essa entrevista, esse filtro, como eu falei, porque às vezes se o cliente me diz assim, eu quero fazer uma carta de 500 mil, porque ele está na euforia, no calor da emoção, e ele consegue pagar a primeira parcela. Só que depois ele parou para pensar e viu que ele não conseguiria arcar mais com aquela parcela. Ele conseguiria fazer um crédito de 200. E eu não quero que ele tenha uma frustração. Eu não vou pensar no meu bolso naquele momento. Eu vou pensar no projeto dele. Então, quando eu atendo um cliente, a primeira coisa que eu faço é entender. Me diz a sua renda, me diz para quando é, me diz aonde é, me fala o que você está precisando fazer. E aí, com aquelas informações, eu vou definir a melhor estratégia para ele. Olha, como consultora, eu te apresento essa proposta, que fica dentro do seu planejamento, vamos seguir por esse caminho que é o mais fácil, é o mais certo, é o mais sensato para você. E aí, graças a Deus, ao longo desses anos de consórcio, tem dado muito certo. Fazendo com a Adriana, né? Fazendo comigo é o primeiro passo para dar certo. Adriana, deixa eu te perguntar, vamos falar na prática. Como funciona a contemplação de um consórcio? Existe alguma estratégia que você recomenda para o cliente? Porque a gente está falando do imediatismo, né? Porque vai acontecer daquele cliente que, mesmo fazendo consórcio, vai querer, eu quero daqui a 6 meses, quero daqui a 1 ano. Sim. Existe alguma estratégia que você passa? Como que funciona essa questão de contemplação? Eu sempre gosto de fazer uma reflexão. O imediatismo, ele acontece todos os dias, né? Eu falo com nem sei quantos clientes por dia e é muito comum. O cliente diz assim, olha, eu quero fazer uma carta de 50 mil, eu quero comprar um carro e eu tenho 2 mil reais para ofertar como lance. E eu quero contemplar daqui 30 dias. Você consegue? Falam, ou a gente aumenta o seu recurso para um lance, ou a gente estende esse prazo mais um pouquinho. Mas eu gosto de trazer o cliente para uma reflexão. E aí eu faço a seguinte pergunta. Hoje, você fez a simulação de um financiamento? Ah, fiz, eu preciso de uma entrada de 15 a 20 mil e eu vou pagar uma parcela de quase 2 mil reais. Você comporta essa entrada e essa parcela hoje? Não, não comporto. Você tem o recurso para compra à vista? Não, eu não tenho recurso para compra à vista. Então, você concorda que se nós não fizermos o consórcio, talvez você não consiga atingir o seu objetivo? Porque o tempo passa de qualquer maneira? Então, eu procuro sempre dividir a responsabilidade e também o raciocínio com o cliente, a reflexão com o cliente, né? Porque muitas vezes, Nilson, se não for para alguns clientes através do consórcio, ele não vai conseguir fazer a aquisição do bem dele. E aí, quando eu digo isso, eu não estou dizendo só para o cliente que às vezes não tem uma entrada, um recurso, não. Eu estou dizendo para o cliente de alto valor também, que tem o recurso, tem potencial, mas aquele dinheiro aplicado faria muito mais sentido para ele. E aí ele trabalhar com esse rendimento no consórcio. E a gente pega também, que a gente vê no mercado imobiliário, que existe muito investidor que usa o consórcio para alavancagem de patrimônio. Muito. E aí eu vejo, às vezes, as pessoas que não têm o mesmo financeiro que um investidor e deixam o consórcio de lado, né? Exatamente. Então, investidores, eles usam o consórcio para alavancagem de patrimônio. Como funciona isso, Adriana? Vou te dar um exemplo muito prático e que eu falo todos os dias. Eu tenho muitos clientes investidores na minha carteira, tá? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. E a conta é muito simples. Vamos imaginar lá o investidor com 1 milhão aplicado, né? Ele tem lá um rendimento, vamos cair um bem conservador, de 10 mil reais por mês. Se ele pega aquele 1 milhão que ele tem aplicado, mobiliza e compra aí 2 imóveis de 500 mil. Ele tinha lá uma aplicação de 1.000 e um rendimento de 10 mil. Sim. Ele mobilizou aquele capital e ele comprou 2 imóveis de 500 mil. Então, naquele momento, ele perdeu ali a liquidez daquele dinheiro e ele também perdeu o retorno financeiro que ele tem todos os meses. O rendimento de aplicação. Sim. E ele comprou... mas ele comprou 2 imóveis de 500 mil, Adriana. Mas os 2 imóveis de 500 mil não vão gerar 10 mil para ele de aluguel. Você concorda comigo? Sim. Vão gerar custo de IPTU, uma série de coisas, e não vão gerar 10 mil para ele. O que é mais vantagem para esse cliente? Na maioria das vezes ele é um investidor, ele é um empresário, deixa 1 milhão aplicado, pega o rendimento desse 1 milhão aplicado, compra 2 imóveis de 500 mil. Mas se ele não tem pressa, faz mais sentido ainda. Por quê? Porque a gente está falando de um planejamento a médio e longo prazo. Se essa carta dele demorar 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos para contemplar, não tem problema. O crédito dele também está valorizando.
Ele vai comprar o imóvel onde ele quiser, que pode ser uma casa, pode ser um sítio, um terreno, um E o dinheiro dele vai estar apartamento. rendendo lá, O né? dinheiro dele está rendendo, está corrigindo, a aplicação dele está segura, está rendendo, ele está recebendo rendimento. E se na metade do caminho, Nilson, ele mudar de ideia e disser assim, Adriana, eu não quero mais esperar pelo sorteio. Que, aliás, a cada mês que passa, Nilson, a concorrência de pessoas e de lance, ela está diminuindo. Então, se eu gastaria lá para contemplar uma carta de 500 mil, 300 mil de imediato, daqui 1 ano, 2 anos, eu vou gastar 200, eu vou gastar 150. Então, se esse cliente mudou de ideia no meio do caminho e decidir contemplar essas cartas, o que, que ele vai fazer? Ele vai tirar só 500 da aplicação, se ele quiser. Ele vai contemplar as 2 cartas de 500. Então, ele vai manter a aplicação de 500, ele vai manter o rendimento de 500 e vai adquirir 2 novos patrimônios. Então, você entende como é que é fazer conta e trabalhar com o dinheiro a seu E com favor? aqueles 10 mil que ele pegava de rendimento, ele paga o consórcio Ele paga a dos parcela 2 do apartamentos consórcio ali que e ele ainda comprou. sobra para ele. Essa é a regra do mercado. E a gente acompanha todos os dias aí grandes nomes, grandes investidores, influencers. O Pablo Marçal é um que sempre fala sobre consórcio, sobre alavancagem Hoje de eu fico vendo o patrimônio. Thiago Nicro, que falava antigamente que não comprava falava imóvel e tal. mal. Hoje Exatamente, eles exatamente. enxergaram ali. Porque o consórcio é uma realidade, é um meio de pagamento, e eu fico triste que muitas pessoas ainda não conhecem. Então, tem gente aí se descapitalizando, ou às vezes entrando no financiamento, e aí não estou julgando, porque tem público para os 2 segmentos, né? Mas é interessante conhecer e saber de todos os benefícios do produto. Adriana, a gente só falou das vantagens do consórcio, né? Para mim, só tem vantagem. Isso. Deixa eu te perguntar, qual a desvantagem de um consórcio? Se é que existe, tá? Só uma... Não, falando sério agora, eu brinco, né? Assim, para mim, como consumidor e como consultora, eu digo que só tem vantagens e eu acredito realmente nisso. Mas, como eu falei, o consórcio ele não concorre com o financiamento. Então, por que essa entrevista inicial ela é necessária quando a gente atende um cliente? Porque, às vezes, Nilson, o cliente casou recentemente, está com um filho, morando na casa da sogra, morando de favor, não tem uma renda muito significativa. Se ele não fizer o financiamento, vai ficar um pouco complicado para ele e o consórcio não vai atendê-lo nesse momento, porque ele não vai conseguir conciliar 2 parcelas, porque ele tem pressa. Então, neste caso, o financiamento vai atendê-lo. E a gente precisa ser muito honesto e muito transparente com o nosso cliente para orientá-lo. Isso é o trabalho de um profissional, de um consultor, para dizer, olha, Nilson, isso aqui te atende, eu acho melhor você seguir por aqui. Ah, mas eu vou pagar juros, mas vai pagar o que é seu, te atende nesse momento, é o que você precisa e vai ser feliz. E acontece, já aconteceu várias vezes, tá? E esse cliente depois volta e faz um consórcio de automóvel, por exemplo, comigo. Ou me indica um amigo que quer comprar um segundo imóvel, um automóvel. Então, faz parte do nosso negócio. Tudo tem uma vantagem e uma desvantagem. Não tem para onde Tudo tem uma vantagem e uma correr, né? desvantagem. Adriana, agora vamos falar um negócio sobre corretores, Adriana. Por que essa distância do corretor para o consórcio, Adriana? Porque é o que a gente estava falando. Às vezes o corretor perde uma venda porque o financiamento da pessoa não passou. Exatamente. Não passou o financiamento. Já é algo perdido. Não passou e tal. Por que não tem uma conscientização desse corretor falar agora, deixa eu fazer um consórcio para essa cliente? Isso. Porque essa cliente vai ser contemplada daqui a 3 anos, 4 anos, e eu vou estar ali com ela na minha carteira. E se eu fizer isso com 20, 30 clientes que não foram aprovados, eu posso ter essas vendas lá na frente. Por que essa distância? Nilson, falta de informação. Assim, e eu não culpo, não julgo, tá? Porque antes de entrar para esse mercado, eu também tinha uma outra imagem do consórcio, uma outra ideia do consórcio. E eu sei que o corretor, às vezes, está ali na pressa, na correria, no dia a dia, no imediatismo, e ele ouve falar de consórcio em algum momento, ou ele já ouviu uma outra oportunidade que não foi legal, e aí ele acaba não tendo a oportunidade de conhecer o produto. E aí, como você bem colocou, por que eu não posso indicar esse cliente, já que eu não vou conseguir atendê-lo? Ele não tem perfil para o financiamento, ele não vai conseguir financiar, ele não tem entrada, ele não tem score, ele não suporta a parcela. É um cliente que, infelizmente, eu não consigo atender. Agora, se eu indico esse cliente para um consultor de consórcio, eu estou ajudando no projeto desse cliente, e o melhor, esse cliente vai voltar para comprar a unidade comigo. Pode demorar 1 ano, 6 meses, 3 anos, não importa. Mas ele vai lembrar que você ajudou ele naquele momento e, com certeza, ele vai voltar para comprar com você. Então, assim, eu gostaria muito que não existisse essa distância,
né? Você, corretor que está ouvindo, por favor, me procure, vamos conversar, sem compromisso. Eu preciso apresentar o produto para vocês precisam entender todo o benefício. Não é nossa intenção tirar o cliente de financiamento, não é isso, tá? Eu digo assim, você está atendendo o cliente, ele tem perfil, passou, tá tudo certo, até porque ele pode perder aquela unidade que ele gostou, né? Não é essa a nossa intenção. O que a gente quer fazer é gerar rendimento, rentabilidade, monetizar você com aquele lead, com aquele cliente que, infelizmente, você não vai conseguir atender. E aí é bom para todo mundo, né? É bom para o cliente, é bom para o corretor, é bom para o consultor de vendas de consórcio, todo mundo ganha com isso. E existe, só uma pergunta assim, aleatória mesmo minha, existe comprar um imóvel no consórcio, mais um imóvel na planta, Adriana? Ou tem que fazer um planejamento, alguma coisa? Porque o imóvel na planta, geralmente, ele não tem escritura, já não tem, não tem nada. Eu consigo vender na planta para o cliente? Perfeita a sua pergunta. Você não vai conseguir adquirir o imóvel na planta, justamente pelo que você mencionou. Eu não tenho registro, não tenho matrícula, Sim. Então fica complicado alienar esse Isso, bem, não tem né? como. Mas nada impede que você compre a sua unidade na planta. Aliás, isso acontece muito, eu tenho vários clientes assim, e que você faça uma carta de crédito em paralelo. Por que que eu estou falando isso? Quando você está pagando o imóvel na planta, você está com uma parcela reduzida, você está com custo de obra, está bem menor, né? Mas na entrega de chave, você vai precisar decidir se você paga à vista, se você financia com a construtora ou com o banco, ou se você paga com uma carta de crédito. E não tenha dúvidas que a carta de crédito vai ser a melhor opção nesse momento. Por quê? Você vai ficar livre dos juros lá na frente do financiamento, né? E até que você contemple essa carta, Nilson, você vai pagar uma parcela reduzida. Ou seja, você vai conseguir conciliar o consórcio com o imóvel na planta. E se hoje você fez aí uma carta de crédito pensando na quitação desse imóvel na planta e lá na frente você mudar de ideia, você tem essa flexibilidade, porque você está pagando por um crédito. Você não está pagando por uma carta de crédito para o imóvel na planta. O imóvel na planta, sim, você escolheu aquela unidade, aquela, e você vai pagar e vai concluir. A carta de crédito, não. Você está pagando o crédito. Então, se na metade do caminho você disser assim, Adriana, mudei de ideia. Fiz uma carta de crédito com você, era para quitar um financiamento, mas eu decidi comprar uma casa em Guarapari. Posso? Pode. Decidi comprar um estúdio, que está na moda, está vendendo muito agora, em São Paulo. Posso? Pode. Decidi comprar lojas comerciais e alugar uma sala comercial. Pode. E em qualquer lugar do Brasil. Entendeu? Então, o consórcio, além de realizar um planejamento e tirar você dos juros do financiamento, ele te dá flexibilidade. Porque na verdade você compra uma carta de crédito. Uma carta de crédito. Você não, igual o financiamento, você compra o imóvel. Exatamente. Então você tem que pegar aquele imóvel, botar o registro, alienar tudo ali aquele naquilo ponto. ali. Isso. A carta de crédito é diferente. Você chega lá, Adriano, eu quero comprar R$1 milhão em carta de crédito. Exatamente. Então, essa carta de crédito, ele vai comprar o imóvel tanto aqui, pode ser usado fora do país também, né? Pode ser usado dependendo nos do Estados valor, Unidos, claro, sim. também pode. Tem também. algumas regras. A Porto é líder aí nessa informação, nessa atuação agora. Pode ser utilizado nos Estados Unidos a carta de crédito. Claro que a gente tem algumas regras, né, de alienar o bem aqui no mesmo valor, enfim, mas pode ser utilizado. Agora, dentro do Brasil, qualquer lugar que ele quiser. E você fazer alavancagem de patrimônio na questão de dolarização é bom também, não é, Adriana? Ainda mais com consórcio, né? Com certeza. O cara comprar o imóvel lá fora, que aí vai render muito mais, né? Com certeza. E aí, essa é a importância da flexibilidade. Porque você imagina quem chegou nos Estados Unidos agora, por exemplo, que está começando, que está lá há 1 ano, ele ainda não sabe o que ele vai fazer, quando ele vai fazer. Se ele começa com uma carta de crédito, se ele decidir comprar aqui, ok. Mas se ele mudar de ideia daqui 5 anos e decidir comprar nos Estados Unidos, ok também. Entendeu? Ele não perdeu dinheiro. Exatamente. É o que eu falo, é o que a gente sempre conversou, é falta de informação. Falta de informação. Tem muita gente hoje que poderia estar comprando consórcio, ou tem muita gente que há 5 anos atrás poderia ter comprado o consórcio, e hoje já poderia estar adquirindo o bem dele, seja o carro, seja a moto, seja o imóvel, seja o que for, né? Sabe o que eu brinquei lá no evento? E os nossos sonhos? A gente realiza sonhos de todo mundo todos os dias, né? Poxa, quantos corretores, eu também como consultora, a gente entra no imóvel, numa unidade, a gente fala, nossa, que lindo, eu compraria aqui, mas eu acho que eu não consigo financiar agora, ou eu já tenho um financiamento em andamento, eu não consigo. Por que não fazer um consórcio? Que eu digo assim, Nilson, a oportunidade, ela bate na porta, mas ela não gira a maçaneta. Sim. E vocês, corretores de imóveis, vocês estão todos os dias ali lidando com oportunidades,
Quantas vezes eu tenho certeza que você e os demais colegas que estão aqui nos ouvindo encontraram uma oportunidade que o cliente disse assim, olha, esse apartamento ele vale 400 mil, mas se você tiver 350 hoje, eu vendo. Eu estou indo embora do país, eu estou me separando, enfim. E aí você pensa, nossa, é uma baita oportunidade, mas eu não tenho 350 mil. Mas se eu tenho uma carta de crédito de 350 mil em andamento e eu tenho 100 mil, por exemplo, dependendo do prazo, e usando um pouquinho da carta de lance embutido, eu contemplo e compro essa unidade. Entendeu? Então, é importante a gente saber de todas essas facilidades, não só para os nossos clientes, mas para nós também. Então, Adriana, aí você falou dessa questão da oportunidade, tá? A gente pega hoje um financiamento bancário, a gente tira aí uma média aí de 30, 45, 60 dias, dependendo do banco, para liberar esse crédito para o cliente. O Nilson fez uma carta com você hoje, tem uma oportunidade, como que eu uso minha carta, quanto tempo demora, é a mesma questão igual ao banco, porque eu já vi corretor perguntando sobre isso, não, mas a carta de crédito demora muito, o cliente não vai... Aí uns falam, não, é a mesma coisa que banco, como que funciona essa questão? Nilson, o processo é muito parecido com o banco, mas eu costumo dizer que na grande maioria das vezes ele acontece mais rápido. Claro que a gente precisa de toda a documentação, matrícula, registro, tudo, as informações do vendedor, do comprador. Isso é um procedimento padrão, né? E é claro que a Porto também analisa esse documento para a segurança do comprador e do vendedor e da Porto também, afinal esse imóvel vai ficar alienado, mas o nosso processo é online. Ele é muito rápido. Claro, se o imóvel tiver algum problema, disputa de herança, enfim, alguma coisa judicial, isso vai atrasar o processo, porque muitas vezes o comprador não sabe dessa informação, e aí a gente vai parar aí até resolver essa situação. Mas se estiver tudo certo, para os meus clientes, quando a gente vai faturar um imóvel, a primeira coisa que eu faço antes de começar o processo, eu falo, vamos nos certificar de que você tem toda a documentação. Quando você contempla a sua carta de imóvel, a Porto já manda uma relação de documentos para você. Então, você já vai iniciar o faturamento com aqueles documentos, que aí o processo vai correr ainda mais rápido. Adriana, com essa taxa Selic hoje, a gente está falando de 14,75, 75, né? Isso. Houve uma demanda no consórcio em questão por conta disso, que a gente sabe que taxa Selic é alta, juros altos, né? Então houve uma demanda assim, tipo assim, deu um boom aqui no consórcio por conta disso, o pessoal se conscientizou em relação a isso. Aconteceu isso? Acontece. Na verdade, toda vez que a gente tem aí uma oscilação da Selic, o mercado imobiliário, ele movimenta. Né? E eu falo assim, existem públicos para os dois segmentos, né? Mas as pessoas começaram a fazer mais contas e o crédito passou a ficar mais difícil, né? Se a régua está alta para um financiamento e eu quero adquirir um imóvel, eu vou acabar buscando outras oportunidades. Às vezes tem aquele ditado, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Talvez um cliente que não gostava de consórcio, não conhecia, ele se dá a oportunidade. E aí ele entende que com menos recurso e com planejamento, ele pode adquirir aquele imóvel de uma maneira muito mais econômica, entendeu? Então, todas as vezes que a gente tem essa movimentação, é comum. A procura se torna maior, né? A necessidade de compra ela não vai parar de existir, todo mundo quer comprar. Todo mundo quer vender, independente de Selic, né? O nosso trabalho é esse. Mas as pessoas, independente de Selic, eu digo que principalmente depois da pandemia, Nilson, as pessoas se conscientizaram mais. As pessoas estão fazendo mais contas. Teve uma demanda pós-pandemia sobre questão de Quando começou a consórcio? pandemia, eu te confesso que eu pensei, nós não vamos vender. A gente não vai conseguir vender. Mas foi ao contrário. Sabe por quê? Porque as pessoas passaram a ficar mais em casa. E aí as pessoas começaram a perceber o seguinte, olha, esse apartamento não comporta toda a família. Tá desconfortável para todo mundo aqui. Vamos pensar no imóvel maior. Um carro só para nós dois já não dá. A gente vai ter que pensar num segundo veículo. E aí vem o planejamento. Poxa, a pandemia aconteceu aí há 4, 5 anos atrás. Passou que a gente nem viu. A gente achou que ia ser uma eternidade, que não acabava mais a pandemia. Passou muito tempo. Quem fez um consórcio lá na pandemia já contemplou e já está com o seu bem. Quem não contemplou ainda que fez de imóvel, vai contemplar muito provavelmente com lance embutido e pouquinha coisa do bolso. E a gente está falando de 5 anos só, Nilson. 5 anos, isso. Que passou sem a gente perceber. E passou para quem fez e para quem não fez consórcio. Passou de qualquer maneira. Passou para quem comprou, para quem não comprou. E os próximos vão continuar passando. Vai continuar passando. E você deixando para trás, vai continuar passando. A decisão mais difícil hoje do consórcio é ter a iniciativa de começar. É a decisão de começar. Porque
Porque quando você começa algo, as coisas começam a fluir. Você começa a pensar diferente, você começa a trabalhar para aquele projeto. E a pergunta que eu faço todos os dias para os clientes: o que você está perdendo por participar de um sorteio? Porque às vezes eu falo com o cliente fala assim: eu não consigo pagar uma parcela de consórcio. Aí a primeira pergunta que eu faço é: você tem cartão de crédito? Tenho. Desculpa perguntar, quanto você gasta em média de cartão de crédito? 5 mil, 10 mil, 15 mil. Eu falo: você poderia estar pagando 2 milhões, 3 milhões. São prioridades, né? São prioridades. Você tem que ver o que é prioridade para você, né? Exatamente. São escolhas. Porque às vezes uma prestação custa 2 mil, 3 mil, às vezes ele vai gastar 3 mil à toa no mês. Que é o que então acontece. Não é prioridade. Na maioria das vezes acontece. Você já viu aquela... Eu coloquei os meus consórcios, parte deles eu coloquei no cartão de crédito. Por quê? Porque esse negócio de passa 5, passa 100, parcela uma compra, faz isso, no final do mês você fala: clonaram meu cartão, só pode, Sim. porque não fui eu, né? Mas, assim, isso acontece muito. Então, assim, não precisa, eu sempre digo, não precisa começar com um consórcio de 1 milhão. Não precisa começar com um consórcio de 100 mil reais para um automóvel. Mas eu quero comprar um carro de 70 mil e eu só consigo fazer um consórcio de 40. Faça. Sabe por quê? Você vai participar do sorteio. Vamos imaginar que você teve uma contemplação por sorteio de 40 mil. Você não tem um veículo que vale 30? Vende, complementa e compra seu carro à vista. A Adriana vai me vender um consórcio de carro. Eu vou te vender. Terminando aqui, a gente já vai fazer para você. Adriana, eu comprei um consórcio de 70 mil de um carro. Quanto que deve dar minha prestação? E quanto que eu devo dar de lance para pegar esse carro? Agora, pronto. Agora você vai, vamos ver se você vai me vender. Vai. Agora, hein? Prepara o CPF aí. Nilson, olha só. O consórcio de 70 mil hoje, você vai pagar em torno aí uma parcelinha de, vamos colocar aí, 800 reais. Já prepara, não precisa pegar o CPF agora não, deixa eu terminar aqui. Mas aí, 800 reais. E aí vamos imaginar que você não vai pagar a entrada, você vai pagar a parcela. A parcela. Só isso, tá? E aí a gente está fazendo um consórcio hoje no mês de maio. Você sabe que você vai trocar de carro daqui 6 meses. 1 ano. Ok. Está ali pagando sua parcela, você está poupando esse valor mensalmente, está deixando de gastar à toa esse valor e participando de um sorteio. E isso você me diz assim: Adriana, eu quero contemplar em junho essa carta. O que eu vou precisar ofertar, Adriana? 50 mil, Nilson. Adriana, mas é muito, 50 mil é o tal preço da pressa. Por quê? Porque o consórcio é um planejamento. Agora, se você fez em maio agora e diz assim: Adriana, eu vou contemplar em maio do ano que vem. A Porto tem grupos pequenos, Nilson, e fechados. O que eu estou querendo dizer com isso? A cada mês que passa, a concorrência do Nilson de pessoas e de lance ela é menor. Então, se hoje o Nilson gastaria 50 mil, em maio do ano que vem, se ele já não estiver contemplado no sorteio, ele vai gastar 20. Você entendeu? E aí a gente tem também outras estratégias a serem seguidas, que é ao invés de fazer uma carta só, fazer 2. Mas por quê, Adriana? Porque eu te dou a oportunidade de concorrer 2 vezes no sorteio, já que você tem o tempo a seu favor. Mas só um, Adriana. Mas, Adriana, eu vou contemplar 40. A Adriana quer me vender 2 consórcios, olha só. Mas olha só, o seu custo é o mesmo. Você está pagando por 80 mil. Sim. Só que ao invés de você concorrer no bingo com uma cartela, você está concorrendo com 2. Adriana, e se eu contemplar 40 mil no sorteio, Adriana? Eu te falei que eu precisava de 80 mil. Contemplou? Deixa sua carta guardadinha, rendendo, bonitinha. Você não teria que gastar para contemplar 80 mil? Você vai ter que gastar agora para contemplar 40. Então você fala, em vez de eu comprar uma de 80, eu comprar 2 de 40. 2 de 40. Tá. Exatamente, o custo é o mesmo. Vai dar o mesmo. Eu só estou aumentando a sua estratégia. Entendeu? Só então tô vou comprar 10 de 10 mil. Bora! 10 de 5 mil. Aumentar 10 vezes. Você que manda. Mas é isso. E a gente faz isso também. Por isso que eu digo que a conversa, a entrevista, conhecer o seu cliente em qualquer segmento, Nilson, não é só no consórcio, não. É importante. Porque às vezes o cliente vem com uma ideia de que, eu vou fazer, me dá aí uma carta de 100 mil. Eu falo, a parcela é tanto, me dá seu documento. Não é assim que funciona, né? A gente precisa saber. Para quando é a sua contemplação? Você tem lance? É para você? Como que funciona? Porque não me custa. Já que você vai ter o mesmo custo de mensalidade, por que eu não posso te orientar na melhor estratégia? Não vai ser tão legal? Você não vai ficar feliz sendo contemplado? É o melhor dos mundos. Eu sou cliente, eu sou vendedor, eu sou funcionário e eu sou cliente. Gente, eu tenho 3 cartas contempladas. Uma foi no sorteio, as 2 eu ofertei lance. Você não tem noção da felicidade que é você olhar lá a mensagem, a sua cota foi contemplada no sorteio. E acontece assim, porque é aquela sorte que todo mundo procura, né? Acontece no primeiro mês, Adriana, de alguém que comprou ali e tal, já aconteceu com você de alguém ter comprado.
E na primeira prestação, na primeira mensalidade que ele pagou, sorteou? Eu gosto de usar um exemplo, se me permite rapidamente. Eu tenho um cliente, ele trabalhava numa empresa de transportes há muitos anos e o sonho dele era ter um caminhão. E aí cogitou a possibilidade de financiar, mas ficou totalmente fora da realidade dele. E ele veio por indicação de um cliente de uma transportadora que eu tenho. E aí ele falou, Adriana, Qual o nome desse cliente? Edmar. Ah, tá. Não, porque tem um amigo meu lá em Guarapari que ele comprou um caminhão com consórcio. Edmar. E aí ele falou, Adriana, eu vou fazer um consórcio com você, mas eu sei que eu não vou ser contemplado agora, porque eu sei que o consórcio demora para ser contemplado. Eu falei, Edmar, demora para quem não faz. Eu não posso dizer para você que você vai ser contemplado agora. Mas o que eu posso te dizer é que o tempo vai passar e que você está participando de um sorteio todos os meses e não está perdendo nada com isso. Isso foi mês de novembro. E aí passei tudo para ele, a gente conversou, ele falou, mas eu não vou fazer não. Eu acho que eu não vou fazer agora não, vou esperar mais um pouco. Eu falei, a decisão é sua. Eu só acho que quanto mais rápido você começa, mais chance você tem de uma contemplação. E isso é para caminhão, para carro, para imóvel, para todo mundo. E aí, no final de novembro, metade de novembro, ele me ligou e falou, Adriana, eu vou fazer o consórcio. Eu decidi, eu acho que eu vou fazer esse consórcio. Tá bom, tudo bem, fizemos o consórcio. No mês de dezembro, estou eu no dentista, ele me ligando, e eu não conseguia atender. E aí ele mandou uma mensagem, preciso falar com você urgente. Eu pensei, ué, será que aconteceu alguma coisa com ele? Enfim. E aí saí do dentista, liguei para ele, falei, ei, Edmar. Ele falou, Adriana, eu recebi uma mensagem, eu acho que é pegadinha. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, tá dizendo que eu fui contemplado no sorteio. Eu me arrepiei toda, falei, Edmar, porque eu estava falando nisso de um sonho de uma pessoa de anos. Ele sonhava com aquele caminhão, ele sonhava em mudar de vida há anos. E eu falei, Edmar, calma. Não responde nada, não faz pix, não faz nada. Deixa eu chegar no escritório, deixa eu olhar o que aconteceu e vou te falar. Quando eu cheguei no escritório, entrei no sistema, olhei, cota contemplada no sorteio. Nilson, ele demorou uma semana para acreditar, 380 mil. Nossa. Ele demorou uma semana para acreditar. Quando ele foi comprar o caminhão dele, ele me ligou e falou, Adriana, eu tô indo olhar o caminhão, você tem certeza que eu posso ir, né? Ele mesmo estava duvidando ainda. Falei, Edmar, vai ser feliz. Ele é muito tímido, ele nunca quis gravar, assim. Sim. Depois dele, ele já me indicou, sei lá, até perdi as contas de quantas pessoas ele já me indicou depois disso. Eu tenho clientes também que tiveram contemplações aí de imóvel, de automóvel, desde o primeiro mês. Eu contemplei uma carta minha no segundo mês, no sorteio. Acontece. É o que eu digo. Se fizer demorar um ano, eu vou pedir meu dinheiro de volta. Mas aí o que eu falo, só acontece para quem faz, Nilson. Entendeu? A gente já viu ganhar na Mega Sena? A pessoa fala assim, eu não tenho sorte em Mega Sena em nenhum jogo. Mas você joga? Não jogo. Meu amigo, você não vai ganhar. Consórcio é a mesma coisa. Eu não quero pagar juros, mas eu não quero fazer um consórcio. Minha sogra ganhou no Silvio Santos, 35 anos depois, R$1 milhão. Aí, ó. Eu falei, minha sogra, ele só devolveu o dinheiro que você deu para ele durante 35 anos. Mas foi uma poupança forçada que ela fez. Entendeu? E é isso que eu falo. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um cliente que ele sempre faz cartas de 50 mil comigo. Ele fala, Adriana, eu não junto 50 mil. Mas eu faço as minhas cartas, quando eu percebo, eu já terminei de pagar uma carta, já terminei de pagar duas. Por quê? Entra na sua despesa mensal. Você tem lá internet, água, não sei o quê. Os valores pode ser qualquer valor, Adriana. Se eu quiser falar, Adriana, quero fazer de 20 mil, quero fazer de 30 mil. Você define o valor. E eu nunca oriento... Eu pensei que tinha um valor assim específico. Eu tenho tabelas de todos os valores. E aí, na nossa conversa, eu vou entender. Porque, de repente, eu já atendi pessoas que, às vezes, a pessoa tem lá, sei lá, um rendimento de 3 mil e ele quer assumir uma parcela de 2.800. Eu falo, não, mas você tem alguma outra renda, alguma coisa? Porque minha intenção não é só vender. Poxa, eu não quero gerar uma frustração para aquele cliente. Muito pelo contrário. Eu quero que ele realize o sonho dele, que ele se lembre de mim, que ele me indique para mais pessoas, né? Esse é o objetivo. Mas você define de acordo com o seu projeto e com o seu orçamento. Sim. Adriana, vamos falar um pouco sobre dica para corretores abrirem a mente, entenderem a importância do consórcio, né? Sim. Que às vezes é o que a gente falou, às vezes ele perde ali um financiamento, acabou, não tem mais... O cara praticamente perdeu a venda. Exatamente. Então o que ele pode fazer com aquilo ali? Tentar reverter em algo que futuramente ele pode ter uma venda. O que você aconselha para o corretor hoje para ele começar a fazer esses planejamentos de consórcio? Existe algo, a gente fala assim, né, sobre curso, existe alguma coisa que ele pode ser orientado a fazer isso? Tipo assim, ó, perdi aqui, mas vou procurar aqui a Adriana da Porto Bank, vou passar esse cliente para ela. Como que funciona isso, Adriana?
Primeiro passo, Nilson, é que o corretor consiga nos ouvir. Que ele nos dê essa liberdade, essa abertura, porque muitas vezes, como eu falei, ele tem uma imagem, uma informação distorcida e isso faz com que ele deixe dinheiro na mesa, que ele perca oportunidades de ganho. Para ele, para a imobiliária dele, não importa, né? Então, o primeiro passo é nos ouvir. E aí, quando o corretor, quando a imobiliária conhece esse produto, ela entende que o consórcio não veio para dividir, não veio para tirar um financiamento, muito pelo contrário, o consórcio veio para somar. Você imagina um corretor autônomo ou uma imobiliária que trabalha com locação. Quantos clientes eles têm na base deles, na carteira deles, que hoje estão pagando um aluguel e que tem potencial para fazer um consórcio, mas não tem por quê? Porque o corretor imobiliário ou o cliente, eles não conhecem o produto, eles não conhecem um consórcio. Então, primeiro passo, corretores, por favor, nos ouçam, me ouçam, por favor. Vamos conversar, vamos tomar um café. O objetivo do consórcio não é tirar o financiamento de vocês, tá? Quando eu atendo um cliente, Nilson, de algum parceiro meu, eu não entro em negociação do meu corretor, tá? Eu não digo, mas você está comprando no financiamento? Não. Eu atendo o cliente que o corretor me passa e ele diz, Adriana, olha, esse cliente, ele não aceita pagar juros, esse cliente é um investidor, ele quer fazer uma construção de um patrimônio, um levantamento de capital, ele quer adquirir mais unidades, enfim, esse é o cliente que eu vou atender. O que é seu, que está no seu escopo, que aceitou um financiamento, que passou, faça e está tudo bem, tem mercado para todo mundo. Mas nos dê essa oportunidade de explicar, de gerar mais rentabilidade para a sua imobiliária, de gerar mais negócios para a sua imobiliária. Porque olha só, Nilson, eu estou atendendo lá, você vai me passar aí 20 clientes que você falou ali e que não tem perfil, não querem pagar juros, enfim. Aqueles 20 clientes você não vai conseguir vender para eles, eles estão parados na sua gaveta. Esses clientes, eles são primordiais para mim, eles são ouro para mim, o eles seu valem, cliente, é né? o meu cliente. É. Que fazendo o consórcio comigo dentro de uma estratégia correta, ele vai comprar com você. Só que você também vai ser monetizado por esse cliente, entendeu? Então, veja, você ajudou o cliente a realizar o sonho dele, o projeto dele, você monetizou na indicação desse cliente, e com quem você acha que ele vai comprar uma unidade depois? Você acompanha ele ali, fica Eu acompanhando, porque acompanho e tem que ter o você acompanhamento. também acompanha, porque quando eu faço uma negociação de um corretor, de uma imobiliária, eu digo, Nilson, ó, o Pedro que você me indicou, a gente conversou e tal, e ele fez uma carta aqui de 500 mil, ele vai ofertar lance daqui 6 meses e eu estou acompanhando esse cliente. Ofertou o lance, ganhou, você liga O pro Nilson corretor. é o primeiro a saber. O cliente sabe, eu comunico para o cliente, muitas vezes ele que me comunica porque ele vê no aplicativo lá muito rápido, Sim. e eu ligo para o Nilson. Nilson, o Pedro que você me indicou contemplou 500 mil, e aí é com o Nilson. E o Nilson não tem que pagar nada para Adriana e nem para Porto, Sim. não. Aí o que acontece? Aquele cliente que ele perdeu em janeiro, que ele perdeu, deixou para lá, ele poderia ter entregue para Adriana. Adriana, me ajuda aí, faz o consórcio para ele. Aí pega janeiro, junho, julho, agosto ali, o cliente foi contemplado. Então ele tem aquela venda ali já garantida. Claro que se o corretor acompanhar aquele cliente também, né? Exatamente. Porque às vezes o corretor pegou ali, já não deu o dinheiro para ele na hora, ele já larga o cliente e deixa de fora. Mesmo que ele tenha passado para Adriana, ele larga e deixa de fora. Exatamente. Então você imagina, passou 10, 15 clientes na mão dele que não conseguiu fazer o financiamento, ele joga para um consórcio e ele vai ter ali. Daqui um ano, vamos dizer que 5, 6, 7 clientes desses foram contemplados. Nilson, agora você imagina todos os dias, tem corretores que me mandam toda semana, tem corretores que me mandam todos os dias, enfim, vai da estratégia de cada um. Mas você imagina, nós que trabalhamos aí com vendas, não são todos os meses tão bons, né? E aí, quando a gente fala de um corretor autônomo ou de uma imobiliária, você imagina, naquele mês você não performou como você imaginava, como você gostaria. E aí você imagina entrando lá para você uma comissão de 5, 10, 15, 20, 25, 30 mil, como já tive parceiros que receberam, no seu caixa. Não vai mudar a sua vida, mas eu te garanto, vai fazer muita diferença para você. Principalmente, eles vieram de clientes que 30 mil no meu caixa, minha esposa fica comigo mais uns 30 anos. Exato, você já garante mais 30 anos tá junto, velho. 30 mil no meu caixa. Fácil, né? Nossa, se ela ver esse corte aí, ela vai falar pra mim, olha,
Ó, como é que é o Cola nome com a dela? Adriana. Como é que é o nome dela? Carla. Ô, Carla, é pra você. Aí, ó, tá vendo? Pô, se ela falar isso pra ela, ela vai falar na hora, ó, cola com ela. 30 mil, isso eu fico aí. mais uns 30 É anos isso com aí. você. E é possível, é possível. Tem parceiros aí em outros estados e até aqui que faturam até mais que isso. É da noite pro dia, Adriana? É milagre? Claro que É um não. trabalho. Exige muita estratégia, muita dedicação, mas é totalmente possível. E é um dinheiro, como eu falo, ele vem para somar. Você quer fazer uma melhoria no seu atendimento, na sua imobiliária, no seu escritório, nos seus clientes, enfim, você quer fazer um investimento, poxa, você sabe que você tem um outro canal ali de rentabilidade que vem para somar com você. Sim. E pensa, o cliente está ganhando, você está ganhando, todo mundo está ganhando, porque o seu cliente, ele também merece saber que ele tem mais uma opção de compra. Você imagina, é um diferencial. Sim. Eu falo assim, tem muita gente vendendo, mas tem pouca gente atendendo. Né? Quando você atende uma pessoa, é importante você entender e conhecer o projeto dela, porque às vezes ela não vai conseguir fazer um financiamento. E você apresentando para ela mais uma oportunidade, ela vai ser grata para o resto da vida. Você falou uma frase interessante. Tem muita gente vendendo e pouca gente atendendo. Tem né? muita gente vendendo. Porque o pessoal hoje está muito preocupado com internet, né? Está muito preocupado em estar ali. Aí a venda mesmo, o atendimento, a humanização, isso está sendo deixado de lado. Tem muita gente preocupada. Ouvir o cliente está deixado de lado. Com a internet e com a comissão, Isso né, aí. Nilson? É E eu isso falo aí. o seguinte, a venda ela é uma consequência. Eu acho que todos nós temos a obrigação, independente da posição que nós ocupamos, da função, do segmento que nós trabalhamos, a gente tem a obrigação de ser transparente e honesto na vida pessoal e na vida profissional. Sim. A compra é uma consequência. E você pode ter certeza, se hoje atender um cliente que queria comprar uma unidade com você, ele não conseguiu fazer, você foi sincero com ele vai te indicar, ele vai voltar numa outra oportunidade. Que é o que eu faço todos os dias. Eu tenho clientes que eu atendo todos os dias que, infelizmente, às vezes ele não consegue fazer naquele momento. Não é o momento, não é o que ele precisa naquele momento, ele não consegue uma aprovação, enfim, tá tudo bem, eu oriento esse cliente e eu tenho muitos e muitos casos que voltam depois por indicação. Fulano me indicou você, ele falou que não conseguiu comprar, não era o momento dele, mas eu quero fazer. Isso acontece muito. Então, assim, quanto mais informação, quanto mais opções a gente puder oferecer para os nossos clientes, isso é um diferencial e a gente precisa disso no mercado. Adriana, 1 hora passou, que é uma maravilha. Já tem 1 Faltam hora? 9 minutos para terminar. Eu fico aqui mais umas 4, Eu 5 também, horas porque falando. Cara. É muito bom ouvir você e falar de consórcio. Fala para mim, Adriana, no consórcio, numa visão futura, existe alguma tendência que pode mudar? Você vê um consórcio mais lá na frente, algo mais bem visto com os corretores de imóveis? Isso já mudou Digo muito. os corretores de imóveis porque é o que fica ali, tá sim, junto ali por conta de claro. financiamento, essas coisas. Eu acho que o consórcio ele já evoluiu muito, né? Nós até citamos aqui o Thiago Nigro, enfim, que era uma pessoa que era... Eram os influencers que falavam que é melhor exatamente. você alugar do que comprar. Exatamente. Né? O mercado está mudando, as coisas estão mudando. Só que eu digo o seguinte, independente de taxa de Selic ou do governante, do presidente, enfim... Não vai mudar a necessidade de compra e o consórcio não vai deixar de existir, vai continuar sendo uma ferramenta muito boa, porque nós estamos falando de um planejamento a médio e longo prazo, ninguém vai deixar de comprar, ninguém vai deixar de vender, é o mercado, não tem jeito. Então, vamos nos preparar para isso. A tendência é melhorar cada vez mais. Como eu falei, as pessoas estão fazendo cada vez mais contas, as pessoas estão buscando cada vez mais informação. Antigamente, a gente falava com um cliente, ele falava assim, eu quero saber como que funciona. Hoje, o cliente já fala assim, olha, eu sei que tem isso, eu sei que tem aquilo, porque antes de falar com a gente, ele tem acesso à informação. Ele já foi na internet, ele já buscou um vizinho, um amigo, alguém já comentou alguma coisa e ele já tem ali um certo entendimento de consórcio. Então, o meu recado hoje é para as pessoas, façam um consórcio, tá? Não precisa começar com um valor exorbitante. Faça dentro da sua realidade, mas façam, porque o tempo vai chegar, a idade vai chegar, a gente vai precisar de um veículo para a gente ou para os filhos, a gente vai precisar de um outro imóvel, a gente vai precisar de uma aposentadoria lá na frente, a gente vai precisar de uma segurança financeira. E é uma aposentadoria que ninguém rouba, né? Ninguém rouba. Ninguém rouba, Tem ninguém... acreditado lá, quem investe terra não erra, não né? erra, né? Essa aí ninguém rouba. Esse aí ninguém Quer dizer, rouba. por enquanto não estão roubando, por enquanto, né? ainda não eu acharam não sei uma maneira, como né? não acharam a maneira de roubar o imóvel Mas, do pessoal. Assim, é algo que vai ser para a vida.
E a gente tem filhos, a gente tem família, a gente não sabe nosso dia de amanhã, né? Talvez hoje, não faz sentido, eu já tenho um imóvel aqui, mas e os seus filhos? E a sua aposentadoria financeira? E a sua segurança da sua família no futuro? A idade vai chegar para todo mundo. Eu fiz 15 outro dia, tô aqui com 44, ó, passou voando, entendeu? Então, assim, vai passar, Nem Nilson. parece, tá, Adriana? Parece menos, né? Mas vai passar, Nilson, e assim, façam. Sim. Façam consórcio, independente de profissão, de cargo, de rendimento. Não é quanto você ganha, é quanto você guarda. Gravem essa informação, gravem essa frase, porque ela é muito Na importante. verdade, ela tá guardando dinheiro, né? Existem pessoas, Nilson, que ganham pouco relativamente falando, comparado a outros cargos, e elas têm patrimônios. Por quê? Porque não foi quanto ganharam, foi quanto guardaram e como isso se comportou dentro do orçamento delas. O que elas fizeram de planejamento, né? Então, talvez hoje financiar um imóvel de 500 mil fique fora da minha realidade, mas no consórcio é totalmente possível. Mas eu não sei dessa informação. Entendeu? Eu não tenho conhecimento. E eu deixo de fazer, deixo de construir, deixo de realizar por falta de informação. E eu digo isso para o cliente, digo para você, corretor, que está ouvindo, me chame. O Nilson tem meus contatos, eu acho que vai ficar aqui também o meu contato, meu Instagram. Acesse, Pode me falar chame. como que eles te acham, como que... Consórcio Adriana é o meu Instagram, tá? Podem aí começar a me seguir, me chama no direct. Vamos conversar, a gente pode tomar um café lá no escritório, tá? Os meus parceiros, os corretores, a gente oferece um treinamento lá no escritório, tá? Por quê? Porque eu só vendo aquilo que eu compro e que eu acredito, né? Então, para que o corretor comece a oferecer isso para o cliente dele, ele precisa entender. Então, a gente oferece esse treinamento, todas as dicas, público-alvo, a gente faz, de fato, um treinamento bem completo para que ele sinta-se seguro, né, para oferecer esse produto. Além disso tudo, vocês ainda dão estrutura para o corretor aprender ainda, né? Mesmo que ele seja de uma imobiliária, mas você dá uma estrutura para ele aprender sobre como o consórcio pode agregar no trabalho dele. A gente faz alguns eventos, alguns cafés e a gente faz treinamento também. Então, o corretor vai sem compromisso tomar um café com a gente e entender. Para que ele saiba as oportunidades que ele está perdendo, o dinheiro que ele está deixando na mesa, né? E aí, depois desse treinamento, é onde, na maioria dos casos, o cliente tem a decisão de se tornar um parceiro. Para ser um parceiro da Porto, é muito simples, tá? Pode ser uma imobiliária, pode ser um corretor independente, desde que ele tenha um CNPJ, que pode ser MEI também, não tem problema, tá? Então, a gente faz um cadastro. Daí para frente, ele passa a ter todo o suporte. O nosso escritório, ele acaba sendo um braço para esse corretor, tá? Tem que atender um cliente. Eu sou de Guarapari, eu preciso atender um cliente aqui em Vitória. Vai lá para o escritório, atende a Adriana, mas não é um cliente de consórcio, mas você é nosso parceiro. Esse espaço aqui também é seu. Você vai atender, vai tomar um café. Adriana, eu queria passar a tarde aí hoje numa sala mais reservada, mais tranquilo, porque eu tenho umas ligações para fazer. Vai para o nosso escritório. Adriana, eu tenho um cliente, acontece muito. É o cliente investidor, ele tem dúvidas sobre o consórcio. Eu também quero participar da reunião para eu aprender. Vamos atender no escritório, não tem problema nenhum. Ele fica aberto para os nossos parceiros. Então, eu convido a todo mundo que ainda não tem essa parceria com a Porto, que ainda não conhece o consórcio, não me conhece, não conhece o nosso trabalho, me sigam no Instagram e vamos conversar para vocês entenderem todas as oportunidades, para vocês, para os clientes de vocês, e vamos parar de deixar dinheiro na mesa. Tem muita oportunidade. E se você for colocar, tem muito dinheiro na mesa aí quando você perde um cliente de financiamento e acabou. Entendeu? Exatamente. Perde muito dinheiro. Exatamente. Adriana, eu queria te agradecer a sua presença aqui com a gente. E olha que a gente ficou com medo de conversar, né? Tá vendo? E agora a gente tá querendo continuar aqui. Só vou encerrar porque eu vou te vender um consórcio agora, então a gente vai precisar encerrar, que você não vai passar seu CPF ao vivo, né? Se eu passar meu CPF aqui, vai vir agiota, vai vir banco, vai vir todo mundo me cobrar. Não tem como, não. Mas, Nilson, obrigada pela oportunidade. Eu que te agradeço. Foi um prazer participar, tá? Você é um profissional muito respeitado, que o mercado imobiliário me apresentou. Tenho a honra aí de ser sua amiga, posso dizer assim, né? Você é uma pessoa extremamente profissional, uma pessoa do bem, faz um trabalho excelente aí com seus clientes, né? E muito obrigada mesmo pela oportunidade de falar um pouco desse produto que todo mundo merece saber como funciona. Precisa saber. Exatamente. Gente, quem gostou do nosso vídeo hoje,
curte, comenta, compartilha, envia para os seus amigos, ativa as notificações para que mais gente possa receber. Muito Isso obrigado aí. e até a Nada, eu que próxima. agradeço.